o conteúdo de análise de investimentos e a gente estudou a análise dos prazos, né, do período de payback. Hoje, a gente vai estudar a análise do valor presente líquido, o VPL. E se der tempo, a gente começa a estudar a TI, se der tempo. Se não der, vai ficar para amanhã. Mas hoje eu pretendo, né? Eu acredito que vai dar para a gente ver todo o valor presente líquido, o VPL, e amanhã a gente fica com o payback. O que é o valor presente líquido, né? O VPL ou o NPV. Lá na calculadora financeira, e depois a gente vai aprender também como calcular o VPL lá na calculadora financeira, ele está pela função NPV, tá certo? Lá na calculadora vocês vão ver pela função NPV. Mas, traduzindo por português, é VPL, né? Então, lá no inglês é Net Present Value, né? E no português é o valor presente líquido, o VPL. Então, o valor presente líquido de um fluxo de caixa corresponde a trazer todos os fluxos futuros para o valor atual, descontando-se a uma taxa de juros que corresponde ao custo do capital, também chamado de custo de oportunidade ou taxa mínima de atratividade. Então, o que é o VPL? É você trazer todos os fluxos futuros de um determinado investimento, trazer para o presente, descontando uma taxa, né, um custo de oportunidade, e você subtrair do investimento original, do investimento inicial. Então, aí você tem, né, a taxa mínima de atratividade, que é a taxa de juro que representa o valor mínimo, né, que o investidor se propõe a ganhar quando faz investimento, ou o máximo que um tomador de dinheiro se propõe a pagar quando faz um financiamento. Essa taxa representa o retorno que o investidor poderia obter em uma aplicação no mercado com risco comparável. Para um fluxo de entrada e saída de caixa desiguais ao longo de um horizonte de tempo N, o valor presente líquido pode ser calculado pela seguinte forma. E aí, essa é a fórmula para o cálculo do VPL, né? Você pegar todos os fluxos, né? E aí, tem outros livros que aqui, pessoal, vocês vão considerar o FC0 como negativo, tá certo? O que é o FC0? É o investimento inicial. Aqui são os fluxos de caixa, né, que você tem no ano 1, no ano 2, no ano 3, né? E aí vocês dividem por 1 mais a taxa elevada ao tempo respectivo. Então, o ano 1, vocês elevam o ano 1, ano 2 elevado ao ano 2 e elevado o ano N. Né? Tem livros que já traz assim, ó, mas dá no mesmo. Tem livros que a fórmula é assim, você pega FC1, né? FC1 dividido por 1 mais I elevado a 1, mais FC2 dividido por 1 mais I elevado a 2, aí mais, aí até, né, FCN, tanto de períodos que tiver, dividido por 1 mais I elevado a N. Então, soma todos e desconta tudo, divide e diminui, né, pelo F. Deixa eu editar aqui. E diminui pelo F C0. Então, é você somar tudo e diminuir pelo... Tanto faz você fazer assim, né? Como assim? Mas tem que saber que o inicial sempre você tem que diminuir. Ok? Até aqui alguma dúvida? Eu estou igual o Edson, é para falar inglês, nem sei nem português direito, mas em inglês. Então, aí a análise do VPL. Quando o VPL é positivo, né, quando o valor você calcula que o VPL dá positivo,
significa, né, que o fluxo de caixa agrega valor e que é atrativo do ponto de vista financeiro. Então, se você calcula o VPL de um investimento e ele dá o VPL positivo, significa dizer que o investimento é legal, que você pode investir, que no futuro você vai ter dinheiro. Mas quando você calcula o VPL e o resultado final dá um valor negativo, significa, né, que o fluxo de caixa destrói o valor e que esse investimento não deveria ser realizado. Então, se o VPL dá positivo, significa que, ok, o investimento é bom, você deve fazer. Se ele dá negativo, você não deve fazer o investimento. Ele é negativo, ou seja, o investimento não deve ser realizado. Quando o VPL é zero, ficamos em uma posição de indiferença a realizar ou não o investimento. Aí você vai, né? Se o VPL é zero, então você depois vai decidir se realiza ou não o investimento. Ele é diferente, tanto faz se fazer ou não, né? Então, se você faz análise de investimento, calcula o valor do VPL e vê que ele dá zero, então não considere como investimento bom, né? Porque o investimento bom é aquele que traz retorno. Antes de eu pegar esses calcular pelos investimentos, aliás, os exemplos que eu trouxe, eu vou pegar o exemplo da aula passada. Fala como tá rindo, mouse. Ó, na aula passada, tá lento o computador. Acho que é porque eu tô convertendo o vídeo, mas vamos lá. Na aula passada, a gente calculou o payback descontado, não foi desse investimento, de R$ 500. Aí você tinha, né? Você tinha os anos aqui. Você tinha o ano 1, né? Por exemplo, você tinha aqui o ano 1, que tinha, vamos dizer que era uma câmera, né? Você ia comprar uma câmera e aí você tinha previsão de que no primeiro ano você ia ter o retorno de R$ 200 com aquele dinheiro da câmera que você ganhou. No ano 2 você tira um retorno de 250 e no ano 3 você tira de 400. Aí a gente calculou o payback descontado. A gente viu que a gente teria o retorno do dinheiro dessa câmera em 2 anos, né? 2 anos, 4 meses e 13 dias no payback descontado e no payback simples de 2 anos, 1 mês e 15 dias. Vamos ver como é que eu calcularia o VPL. O VPL desse investimento. Então, como é que a gente faz para calcular o VPL? A gente vai pegar os fluxos de caixas. Então, qual é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa do ano 1 é 200, do ano 2 é 250 e do ano 3 é 400. Então, vamos lá. O ano 1 é 200. O ano 2 é 250 e o ano 3 é 400. Aí, não sei se vocês lembram, mas aqui, para eu calcular o payback descontado, eu estou considerando uma taxa de 10% ao ano. Então, a taxa que eu vou utilizar aqui é 10%. Então, vou pegar aqui, é 10%. Aí, isso aqui a gente vai dividir, né? Por 1 mais 10%. No caso aqui, vai ficar 1 mais 0,10, né? Elevado ao tempo 1, que é o ano 1 aqui. Aí aqui vai ser 1 mais 0,10 elevado a 2, que é o ano 2. E aqui vai ficar dividido por 1 mais 0,10 elevado a 3, que é o ano 3. Aí aqui, menos o CF0. Quem é o CF0? O CF0 vai ser o investimento inicial, que nesse caso aqui é 500. Então, eu vou calcular aqui o investimento inicial, que é o 500. Aliás, subtrair, né, do investimento inicial, que é o 500. Aí, vamos lá. VPL igual. Aí, aqui, 200, né? Vai ficar 200 dividido. Aí, aqui vai ser 1,10, né? 1,1 elevado a 1. Então, vai ficar 1,1. Aí, vamos lá. Depois a gente divide. Aí, vamos aqui. 250
dividido. Aí aqui vai ficar 1,1 ao quadrado. Quanto é que dá 1,1 ao quadrado? Deixa eu fazer aqui, né? Deixa eu abrir aqui a calculadora. Vocês tenham paciência hoje que o meu computador tá de fazer raiva. Peraí, deixa eu... Tá lento que só a bexiga. Vocês estão vendo a calculadora aí? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Sim, Pedro. Sim, né? Deixa eu só aumentar aqui o volume, que tá muito baixo. Então, vou pegar 1,1 e elevar ao quadrado. Vai dar 1,21, né? Então, vou colocar aqui, 1,21. Mais 400. Aí aqui, vou fazer 1,1 elevado ao cubo. Quanto é que dá isso? 1,1, né? X elevado a y. Aí 3 vai dar 1,331. Menos 500. Deixa eu baixar aqui. VPL é igual. Aí eu vou fazer essa divisão. Duzentos dividido por 1,1 vai dar 181, né? 181. Ah, meu Deus, desculpa. 181,81 mais 250 dividido por 1,21 vai dar 206,61 mais 400 dividido por 1,331 vai dar 352. Isso menos 500, né? Aí vamos lá, VPL igual. Aí agora eu vou somar os números que estão dentro do parênteses, né? Aí vamos lá, 181,81 mais 206,61 mais 352. Vai dar 688,94. 688,94. Menos 500, né? O 500 veio daqui, né? O VPL vai ser igual a quanto? Menos 500. Esse é o valor do VPL. No caso, 188,94. Se vocês observarem, esse valor aqui, 188,94, é o mesmo valor que a gente tem aqui, ó, no último saldo do payback descontado, 188,94. Então, o último saldo do payback descontado é o VPL do projeto. Então, ao você calcular o payback descontado, automaticamente você já está calculando o VPL, né? Então, tanto faz você calcular o VPL pelo payback descontado, no caso deu 188,94, como você calcular pela fórmula, dá o mesmo valor, 188,94. Então, tanto faz, ou você calcula o VPL pela fórmula, ou você calcula pelo payback descontado, vai dar o mesmo valor. O último saldo é o valor do VPL. E aí, vocês entenderam? Vocês conseguiram compreender o VPL?
Tem um jeito, é só dessa forma, né, que tem como calcular o VPL? Tem outra forma de calcular, pela calculadora financeira, né? Seria a fórmula mais fácil. Pedro disse mais ou menos. O que foi que não ficou entendido, Pedro? Pediu para eu explicar de novo. Posso. O que você vai fazer? Você vai pegar os retornos futuros, no caso aqui, as previsões de retorno futuro do ano 1 é 200, do ano 2 é 250 e do ano 3 é 400. Aí você vai pegar essas projeções futuras, aí vai colocar aqui, né? E vai dividir por 1 mais a taxa que ele vai dar. E vai dar uma taxa de atratividade. Nesse caso aqui, a taxa é 10%. Aí, no caso 200, você vai dividir por 1 mais a taxa elevada ao tempo que for, né? No caso do tempo 1. Aqui, no outro, vai ser 250 dividido por 1 mais, né, a taxa elevada ao tempo 2. E no outro caso, né, 400 dividido por 1 mais 10 elevado ao tempo 3. Aí, isso tudo você vai dividir, né? Depois somar e depois subtrair pelo investimento inicial. Subtrai sempre pelo investimento inicial, nesse caso 500. Aí você fez esse cálculo, deu o valor do VPL. Ou você faz assim, ou você faz pelo payback descontado, né? Percebam que deu a mesma coisa, né? É a mesma coisa de você fazer o payback descontado. Percebe que esses valores aqui, ó, 181,81, 206,61 e 300,52, ó, estão aqui, ó, no payback descontado, ó. Tá aqui, ó, tá tudo aqui, ó, no payback descontado. Tudo aqui, ó, os mesmos valores. Então, quando você fez lá, né, fez a soma lá do payback descontado, dá a mesma coisa. Então, tanto faz se calcular o VPL como o payback descontado. No final, você vai ter o mesmo valor. Entendeu? E aí, como é que vocês poderiam fazer isso na HP? De forma mais simples. Vocês vão fazer o seguinte: para calcular na HP, vocês vão inserir. Deixa eu ver se eu lembro. Faz tanto tempo que eu faço. Vocês vão colocar primeiro o investimento inicial, né, 500. Vocês vão colocar aqui na HP. Deixa eu colocar aqui na HP. VPL na HP 12C. Vocês vão colocar nesse caso aqui, né? Aí vamos lá. O investimento inicial, no caso não foi 500, eles vão colocar 500. Aí vão apertar a tecla G, aí depois a tecla CFO, ou CF0. Aí vocês vão colocar os fluxos de caixa. O primeiro fluxo de caixa foi quanto? Foi 200? Acho que foi 200, né? Pronto, 200. Então você coloca 200 GCFJ. Aí o outro foi 250, você coloca 250 GCFJ. O outro acho que foi 400. Então 400 GCFJ. Aí você vai colocar a taxa, nesse caso aqui é 10i, coloca 10i. E por último você vai perguntar, né? Você não quer calcular o VPL, aí você aperta FNPV, que é a sigla em inglês para o VPL, né? Então vamos aqui, como é que calcula? SLX, né? Vai apertar o 500. Vocês estão vendo a calculadora financeira? Sim. Pronto. Então, digitou 500, aperta G, CF0. Esse é o investimento inicial. Então, G, CF0. Tá aqui, ó. CF0. O CFO, né? Agora vamos colocar o 200, né? 200. Aí G é esse daqui, ó. Esse de baixo, ó. CFJ. Agora o outro, 250. Aperta 250. G, CFJ. E o outro, 400. G, CFJ.
Não esquece de botar a taxa, 10i. E por último, você aperta F, né? F e a tecla aqui, ó, NPV, que é esse de cima, F, NPV. O que foi que deu errado, será? Ah, aqui tem que botar CHS. Eu esqueci de botar. Tem que apertar 500 CHS, porque o investimento é negativo. Desculpa aí. Vamos lá. É 500, o investimento inicial tem que apertar o CHS. CHS, aí G, CF0. Aí o outro lá é 200, G, CFJ. Aí 250, G, CFJ. E 400, GCFJ, aí aperto 10i, 10i, FNPV. Pronto, deu o mesmo valor, né? 188,95 é a diferença aí de 1 centavo, né? Que o outro lado deu, deu 94, mas por 1 centavo a gente não vai morrer não, né? Então, qual o jeito mais fácil de calcular? Pelo HP, lógico, né? Mas fora HP, vocês acharam mais fácil calcular pela fórmula ou pelo payback descontado? É a mesma coisa, né? A fórmula de payback descontado pela fórmula é mais rápido, né? Pronto. Aí, aqui a gente vai para os exemplos. Tem vários exemplos de como como o VPL pode ser trabalhado. Eu trouxe aqui 3 exemplos, mas lá na lista de vocês tem mais. Eu trouxe aqui os exemplos, né, que eu considerei assim mais, que vocês sabendo esse, dá para saber todos. Então, as outras questões... Pedro, o Pode prazo falar. da atividade que o senhor postou é até a próxima semana, né? É, até a próxima semana. Eu acho que até o dia 23. Eu vou colocar até para terça-feira da próxima semana. Até o dia 24. Que aí dá tempo de vocês concluírem. Aí vamos aqui. Determinado cliente quer comprar um eletrodoméstico e tem as seguintes alternativas de pagamento. A primeira, à vista, por R$ 500. Aí a segunda, em 2 prestações mensais iguais de 300, vencendo a primeira no ato da compra. A terceira, em 3 prestações mensais iguais de 450, vencendo a primeira no ato da compra. Aí, supondo que o cliente possa aplicar o dinheiro a uma taxa de 5% ao mês, determine o VPL das opções 2 e 3 e diga qual das opções é mais vantajosa para o cliente. Cuidado! Aqui ele quer saber qual é a opção mais vantajosa para o cliente. Se fosse para a loja, seria a opção que vai render o VPL maior, né? Então, para a loja, para quem está vendendo, para quem está investindo, sempre vai ser a opção que apresentar o VPL maior. Mas nesse caso, a gente está querendo comprar. Então, nesse caso, como é para o cliente que está querendo comprar algo, vai ser a que vai oferecer o VPL menor. Então, cuidado com isso, tá certo? Cuidado com o que a questão está dizendo. Sempre vocês vão ter que analisar isso. Tá certo? Então, a gente vai pegar aqui a opção 2 e 3 e a gente vai calcular o VPL. Então, vamos lá. Calculando o VPL da opção 2. Primeira coisa a vocês fazerem é montar uma linha do tempo. Vamos montar aqui uma linha do tempo. Aqui do ano 0, ano 1, né? E ano 2. No caso, ele diz assim, na segunda opção, ele diz assim, 2 prestações mensais iguais, então só vai ser 2 prestações de R$ 300, sendo que a primeira é no ato da compra. Se eu estou pagando uma prestação no ato da compra, significa dizer que eu estou pagando aqui, ó,
no mês aqui zero, ó, no tempo zero, ou seja, no ato da compra, eu estou pagando aqui, ó, uma 300. Então, não vai incorrer juro por essa entrada que eu estou pagando. Se eu estou pagando 300 na hora da compra, e não incorre juro sobre esses 300. E a outra, ó, eu só vou pagar depois de um mês, ó. Então, no tempo 1. Então, aqui não tem tempo 2, é só tempo 0 e tempo 1. Ó. Aqui não tem tempo 2. Droga. Pronto. Então, aqui eu tenho uma de 300 e a outra de 300. Aí, aqui, como é que eu vou calcular esse VPL? Aí, aqui, lembra que o investimento... Aí, vocês vão considerar o 500, que é o valor à vista, como investimento inicial. Aí, aqui, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão trazer, né? No caso, esse 300, vocês não precisam calcular aqui o VPL. Vocês não precisam trazer, porque assim, o VPL, vocês vão trazer os fluxos de caixa futuro para o presente. Só que esse 300 aqui, ele já está na data presente. Tá certo? Ele foi pago no ato da compra, então não preciso trazer ele para o presente. Então é só repetir ele, porque eu não preciso trazer ele para o presente, porque ele já está no presente. Então eu vou somar, ó, vou somar com esse daqui, com 300, e vou dividir por 1 mais a taxa. Qual é a taxa que ele diz? Né? 5% ao mês? Então, vou pegar 1 mais 0,05 e elevar pelo N, pelo tempo. Qual é o tempo? É o tempo 2 ou é o tempo 1? O tempo 1, porque eu vou pagar depois de um mês. Então, é elevado a 1. Esse valor eu não vou pagar depois de um mês? Então, tempo 1. Só ajeitar aqui. Aí, menos isso daqui, menos o CF0. No caso aqui, o 500 do investimento inicial. Então, o VPL aqui vai ser igual a quanto? A 300, né? 300 mais. Aí aqui, vamos lá, 300. Aí aqui é 300 dividido por 1,05. Quanto é que dá isso? Vocês estão vendo a calculadora? 300 dividido... Estão vendo a calculadora? Sim. Pronto. Então, dá 285,71. Menos 500. Aqui o VPL vai ser igual a quanto? Aqui eu já vou somar tudo e subtrair tudo. Quanto é que dá isso? Vamos lá. 300 mais 285,71 menos 500. O VPL aqui vai ser 85,71 centavos. Droga. Desculpa aí. 85,71 centavos. Pronto, fiz o VPL da opção 2. Agora vamos fazer o VPL da opção 3. Aí vamos lá. VPL é igual. Na opção 3, eu tenho 3 prestações mensais iguais de 450, vencendo a primeira no ato da compra. Então, a primeira coisa a você fazer nessas situações é montar o fluxo de caixa. Sempre montem o fluxo de caixa. Então, aqui, ó, o ano 0, o ano 1, o ano 2. Nesse caso, nós temos 3 prestações mensais iguais de 450. Sendo que, ó, vence uma primeiro no ato da compra. Então, eu vou ter que pagar, ó, aqui, ó, 450 no ato da compra. Daqui a um mês, eu vou ter que pagar mais 450 e depois de 2 meses, eu vou pagar 450. Aí, vamos aqui calcular o VPL. Aí, aqui o VPL vai ser dado, né, pela seguinte forma. Eu vou pegar, ó, esses 450, ele já está na data presente, ele já está na data 0. Então, não preciso calcular ele, ó. Eu vou só trazer esses daqui, ó, para a data presente. Eu vou trazer esses valores aqui para a data presente. No caso aqui, ó, esses 450. 450 dividido por 1 mais 0,05, que é a taxa, elevado a 1, porque é elevado ao tempo que ele está, no caso, o mês 1.
E esse daqui, que é o 450, o outro 450, ele está elevado ao mês 2. Lembrando que eu tenho que subtrair pelo investimento inicial, né, que seria a entrada, de R$ 500. Aí vamos lá, VPL igual. Aqui, 450 mais. Aí vamos lá. 450 dividido por 1,05. Vai ser 428,57. Mais. Aí vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer o dividido, né? 450 dividido. Aí vamos lá. Tem que fazer primeiro. Meu Deus. Vamos lá. 1,05 ao quadrado. Quanto é que dá? Dá 1,1025. Aí vamos só calcular quanto é que dá isso. No caso, 450 dividido por 1,1025. Vai dar 408,16. Vou só repetir isso daqui. Aqui, eu já vou fazer a soma direto, vai dar um VPL de quanto? 450 mais 428,57 mais 408,16 menos 500. Vai dar um VPL de 786,73. Aí ele pergunta qual é das opções mais vantajosas. Para a loja, óbvio que vai ser essa daqui, né? Que vai ser a que ele vai gastar mais. No caso, 786,76. Para o cliente, vai ser a que apresenta o VPL menor, porque lembrando que ele está comprando algo. Então, nesse caso aqui, para o cliente, a opção mais vantajosa é a 2, que apresenta o VPL menor. Então, a opção mais vantajosa é a 2. Pedro, Pode falar. o VPL eu não posso calcular apenas somando o que tem no fluxo de caixa descontado? Ou não? Pode sim. Pode sim. Tanto faz. Você Eu fiz fazer alguma coisa preço. errada. Oi? Eu fiz alguma coisa errada aqui, eu acho. Não, mas é aquele que você me mandou, que Kaique já tinha feito essa segunda questão. Aquela que você me mandou tá certo. Pode fazer daquele jeito que dá certo. Não, Refaça. os valores deram diferente. A opção 2 deu. Mas são valores diferentes, Kaique. Olha aí, ó. É 500. Ah! Tá. Oh. Ó, 500. Não é o mesmo exemplo da questão. A questão lá é Ah, tá. diferente. Ó, aí é 500. As duas prestações são de 300. Acho que lá era 250, né? Era 250? Não, as duas prestações lá era de 500. Aí é só 300. Na opção 3 aí, é 3 prestações de mensagem 450. Lá no exemplo, ela é 350. A taxa lá no exercício de vocês é 4% e é 5%. Cuidado, preste atenção. Sendo assim, Lá tá, pode fazer pelo payback descontado, utilizando o método payback descontado, ou faz pela fórmula, tanto faz. Você vê qual é a fórmula mais fácil de fazer. Mais alguma dúvida? Não, né? Vamos ver agora a segunda questão. Acho que ainda vai dar tempo de explicar a tia ainda hoje. Vamos lá. Se der tempo de explicar a tia hoje, eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu vou continuar a aula de mercado de capitais, porque tem muito conteúdo para a gente ver. E eu estou vendo que não vai dar tempo. Aí, se desse tempo de a gente terminar de ver tia, amanhã eu continuaria com o mercado de capitais. Mas vamos lá.
Aqui diz assim, sejam dois fluxos de caixa abaixo referente aos projetos M e N. Aqui ficou meio desconfigurado, mas é assim, esses valores aqui é para o projeto M de Maria e esses daqui é para o projeto N de navio. Aí ele diz assim, que ambos apresentaram o mesmo desembolso na data inicial, que foi de 500, aí eles só tiveram valores diferentes, né, nos anos. Aí diz assim, com a taxa de atratividade de 5%, aí ele pergunta qual é o VPL dos dois projetos e qual é o mais vantajoso. Olhando aqui, né, óbvio que o N, né, vai ser melhor, né? Se eu observa valores maior para o N. Mas vamos calcular, né? Como ele pede para calcular o VPL dos dois projetos, a gente vai calcular. Vai calcular pela fórmula do VPL. Então, vamos lá. VPL do projeto M, de Maria. Aí, vamos lá. No caso, o primeiro, né, do ano 1, vai ser 21.600 dividido por 1 mais a taxa. Nesse caso, é 5% ao ano. Então, 0,05 elevado a 1 mais. Aí, o ano 2, aqui no caso, é 33.328 dividido por 1 mais 0,05 elevado a 2. E subtrai isso daqui do investimento inicial, no caso, os 50 mil. Aí vamos lá, o VPL do projeto M é igual. Aí a gente vai dividir, né? Isso aqui eu vou só repetir para dividir depois. Então vamos lá, 21.600 dividido por 1,05, esse daqui 33.328 dividido. Aí vamos lá. 1,05 ao quadrado vai dar 1,1025. Menos 50 mil. VPL do M. Agora a gente vai fazer as divisões. 21.600 dividido por 1,05. Vai dar 20.571,42. 571,42. É isso? Agora a gente vai fazer do outro. 33.328 dividido por 1,1025. Vai dar 30.229, quanto? 47. Menos 50 mil. Então, o VPL do projeto M, e que eu já vou somar direto. Somar e subtrair direto. Então, vamos lá. 20. Vamos lá. Aí que eu vou somar. Deixa eu colocar aqui para ficar a tela toda. Então, vamos lá. 20.571,42 mais 30.229,47 menos 50 mil. Vai dar um VPL de R$ 800,89. Pronto, esse é o VPL do projeto M de Maria. Vamos calcular agora o VPL do projeto N. Vamos lá. O primeiro fluxo de caixa nesse caso aqui, é 29.000, vamos lá, é 29.126 reais.
dividido por 1 mais 0,05 elevado ao mês 1, né? Mais. Aí o outro é 39.160 dividido por 1 mais 0,05 elevado ao mês 2. Menos o investimento inicial, que é 50 mil. Aí vamos lá. O VPL do projeto N é igual a 29.126 dividido por 1,05 mais 39.160 dividido... Aí tem que fazer, né? No caso aqui, vai dar aquele mesmo valor, né? Que é 1,05 ao quadrado vai dar 1,1025. Menos 50 mil. Aí o VPL do projeto N é igual. Aí vamos fazer aqui as divisões. 29.126 dividido por 1,05 vai dar igual a 27.739,04. Mais. Aí o outro. 39.160 dividido por 1,1025 vai dar 35.000. 35.519, vírgula quanto? 27. Menos 50 mil. O VPL aqui do projeto N vai ser igual a quanto? Vamos lá. 27.739,04 mais 35.519,27 menos 50 mil. Nesse caso aqui vai dar 13.258,31. Então, nesse caso aqui, a gente viu que o projeto N é bem mais viável, né? Bem mais vantajoso do que... Eu calculei isso, certo? Estou achando o valor tão maior, mas eu acho que é isso mesmo. É. Que o TER é 29 mil, né? Diferença de 21 mil para 20. É isso mesmo. 13.258,31. Ele pergunta qual é o mais vantajoso, né? É lógico que é o projeto N, né? O N é mais vantajoso. Qual o VPL mais vantajoso? Aquele que é maior, no caso, o N. Aí vamos para o 3. A questão 3 tem uma questão bem parecida, né? Ele tem um fluxo de caixa. Aqui é ano 1, que eu não botei ano 1, e aqui é ano 2. Aí a taxa interna de retorno, no caso aqui é a TMA, tá certo? Aqui ele colocou o TI, mas nesse caso aqui é a taxa é de TI essa questão. Eu tenho errado. Então vamos responder essa questão aqui depois. Primeiro eu vou explicar TI, depois a gente volta para essa questão. Essa questão é de TI, eu tenho VPL. Desfaço, mas vamos aqui. Eu vou explicar agora TI, aí depois eu volto para aquela questão lá. Sim, eu nem perguntei. Vocês entenderam o VPL? Deu para compreender bem o VPL? Deu, né? Ficou alguma dúvida? Sim, né? Deu para entender. Então vamos para TI.
Antes de eu calcular a TI, vamos só ver cadê? Vamos ver o conceito, depois eu vou calcular naquele exemplo, aí depois a gente calcula na forma. Vamos lá. A taxa interna, TI significa taxa interna de retorno. É o quanto que rende, né? Diz assim, a taxa interna de retorno TI, ou Internal Rate of Return, né? IRR, lá na calculadora financeira, vocês vão ver pelo IRR. Ó. O VPL é pela essa sigla aqui, ó, NPV, e a TI é esse daqui, ó, IRR. Essa função aqui da calculadora financeira, IRR. Então, na verdade, a TI é a taxa de juros que iguala o VPL do fluxo de caixa igual a zero. Então, é a taxa que faz com que o VPL seja zero. Ou seja, é como se fosse a taxa mínima que você tem para aquele investimento ser considerado. Então, para aquele investimento ser considerado, ele tem que render acima da TI. Tá certo? É a taxa mínima, tá certo? Taxa interna de retorno é a taxa mínima de retorno daquele investimento. Ele é calculado pela seguinte forma. Você traz o VPL, ou você iguala o VPL para cá, ó, tem livros que traz assim, ó, a TI. Você pega aqui, ó, só colocar aqui no meu. Tem livros que é assim, ó, aqui é menos CF0, tá certo? Ó. Ou você bota assim, igual a zero, ou tem livros que traz assim, ó. Você pega os fluxos de caixa, FC1, dividido por 1, mais o I, né, que é a taxa TI, elevado a 1, mais FC2, dividido por 1 mais I elevado a 2, mais, aí aqui, tantos que tiver, né, tantos fluxos de caixa que tiver, FCN dividido por 1 mais a taxa que tiver elevada a N. A isso daqui você vai igualar ao VPL. Aliás, ao fluxo de caixa inicial. Positivo, tá certo? Sendo positivo. Aqui fazendo aqui é negativo, tá certo? Mas nessa segunda forma é positivo. Aí aqui ou você faz essa fórmula aqui ou você faz por essa. Eu preciso fazer por essa daqui. Por essa segunda. Aí, quando é que o VPE, quando é que o investimento é rentável? Vamos lá. Quando o VPL é positivo, isso significa que o projeto agrega valor, ou seja, o investimento está sendo remunerado a uma taxa TI superior ao capital inicial. Se o VPL dá negativo, o projeto destrói valor, pois o investimento está sendo remunerado a uma taxa de retorno inferior ao custo capital. E quando o VPL é zero, ficamos em posição de indiferença para fazer ou não o projeto, pois o investimento está sendo remunerado a uma taxa de retorno TI igual ao custo capital. Então, se a TI for maior do que a taxa de rentabilidade do mercado, o VPL for maior que zero, logo é vantajoso e efetivamente deve ser feito o projeto. Vamos só fazer aqui a taxa de retorno para aquele exemplo que a gente tinha calculado lá no começo. Ó. Aí é assim, para a gente fazer algebricamente a TI, só dá certo a gente fazer até períodos com 2 algébrico, o cálculo, essa fórmula aqui, ó, que eu expliquei para vocês. Deixa eu só voltar aqui, ó. Para fazer essa fórmula aqui algebricamente, ó, essa fórmula aqui, ó, só dá para a gente calcular se só tiver até o tempo 2. Isso normalmente, isso a gente faz algebricamente na calculadora científica. Só dá para fazer até o tempo 2. Ok? Tempos até 3, acima de 2, o 3 só dá para fazer na financeira. Por quê? Aí vocês podem perguntar, Pedro, por que não dá para fazer na calculadora normal, só dá para fazer na financeira? Porque se trabalha com equações de terceiro grau. A gente só sabe, aliás, vocês só aprenderam a calcular até equações de segundo grau, né?
Segundo grau a gente não calcula Bhaskara, né? Delta. A gente aprendeu como é que calcula as raízes do x quando é segundo grau, não é assim? Terceiro grau já é mais complicado. Tem como calcular? Tem, mas é mais complicado. Então, a gente, acima de 2, até 2, a gente consegue calcular algebricamente através das equações de segundo grau. Acima de 2, a gente só consegue calcular na financeira. Quanto mais n estiver, só dá certo calcular na financeira. E como é que calcula na financeira? Do mesmo jeito que vocês calculam o VPL. Então, vocês vão, ó, o VPL aqui na HP, aí eu vou botar aqui a TI na HP. Vocês não vão inserir esses dados aqui, ó. É do mesmo jeito, vocês inserem do mesmo jeito, ó. 500, no caso, 500 CHS, aí G, CF0, aí no caso lá, 200 G, CFJ, aí lá, 200, aquele primeiro exemplo lá, né? 250 G, CFJ, 400 G, CFJ, aí 10i. Aí, em vez de vocês perguntarem o NPV, vocês perguntam a TI, no caso F e RR. Se vocês quiserem calcular o NPV, por exemplo, a gente fez lá, né? Deixa eu fechar aqui a calculadora. Vamos lá. Ó, 500, CHS, aí G, CF0. Aí 200, G, CFJ, aí 250, GCFJ, 400, GCFJ, 10 e aí a gente vai perguntar. Aí, se vocês quiserem saber o VPL, vocês colocam FNPV. No caso lá vai dar 188, né, e 95, né? 94 a gente tinha calculado, né? Aí se eu quiser saber as TI, é só apertar F e RR, ó. Ele já calcula a TI. Dá 27,94, né? O arredondando aqui dá 27. Deixa eu colocar aqui duas casas decimais. Dá 27,95%. Então a TI aqui desse projeto é 27,90 e quanto? 95%. Isso significa que, por exemplo, o que é isso daqui? Se você tiver uma aplicação, né? Por exemplo, se você tiver uma aplicação financeira que renda acima desse valor, você tiver lá um CDB ou qualquer aplicação financeira, que não vai ter, né? Dificilmente você vai ganhar acima disso. Então, se você tiver uma aplicação financeira que render acima desse valor aí, você pode aplicar que você vai ganhar acima desse investimento. Agora, veja que se você investir nesse projeto, você está tendo um retorno aí de 27,95%. Isso significa que é muito mais vantajoso você pegar o dinheiro, comprar a câmera, né? Nesse caso, a câmera, e trabalhar e conseguir esses retornos do que se você pegar esse valor e aplicar, por exemplo, em um CDB, que rende a 5% do CDI, né? No caso, 5% ao ano. Então, como é que a gente faz essa análise de investimento? Calculando, né? Esses VPL, a TI, né? Então, pela taxa, tem como você analisar o tempo, né? Então, a gente teve os três parâmetros. A TI, ela observou a porcentagem, ou seja, o quanto que eu tive de retorno daquele projeto, a rentabilidade. O VPL, eu soube exatamente o quanto que ele vai me render depois de um tempo. Nesse caso aqui foi R$ 188,94. E o período de payback me deu o tempo que eu vou ter retorno desse investimento. Nesse caso, o descontado foi 2 anos, 4 meses e 13 dias. E o simples foi de 2 anos, 1 mês e 15 dias. Pronto. A gente aprendeu como calcular a TI na calculadora financeira. Vocês entenderam? Na financeira.
Sim, Pedro. Pronto, agora a gente vai aprender a calcular algebricamente. Algebricamente, como eu falei para vocês, só dá para calcular se for até 2 períodos. Acima disso, não dá para calcular. Aí, ele diz assim, tem aí, suponha que um projeto exija um investimento inicial de 10 mil e gere um fluxo de caixa de 10 mil e 1.000 nos 2 períodos seguintes. Aí vamos aqui, ó. Ele diz assim, ó. Aí ele pergunta qual é a taxa interna de retorno desse projeto. Aí como é que vocês fazem? Vocês vão montar assim, ó. Primeira coisa a se fazer é montar o fluxo de caixa. Ó, o ano 0, ele vai fazer um investimento inicial de 10 mil. Ó. Então, vai ser 10 mil. Menos aqui, né? Investimento inicial. Depois de um período, né? Aqui eu vou considerar um ano, né? Vamos dizer, um ano. Ele gerou, né, os próprios 10 mil. Então, com um ano, ele já conseguiu recuperar os 10 mil. E R$ 1.000 nos próximos. Isso daqui só não vai dar para a gente fazer algebricamente, só vai dar para fazer no normal, porque aqui só dá para fazer, aqui é 1.000 no 2 e no 3 também é 1.000. Nesse caso aqui só vai dar para fazer na HP, porque são três períodos. A gente só consegue fazer algebricamente até 2. Então, é isso, vocês tomam cuidado. Se for acima de 2 períodos, não dá para fazer, só na HP. Então, desiste de fazer algebricamente, porque não dá certo. Vou fazer aqui logo na HP, né? Vamos lá. Aqui, como é que faz na HP? A gente vai pegar o investimento inicial, que no caso é 10 mil, CHS, aí CFO, ou CF0. Aí vamos lá. O do primeiro ano foi 10 mil, CFJ. O do segundo ano foi 1.000, CFJ. Aí, o terceiro ano, ele não diz qual era a taxa, né? Eu acho que eu esqueci de colocar alguma coisa nesse. Enfim, eu acho que não, eu esqueci de colocar alguma coisa nessa questão. Tem alguma coisa incompleta. Vamos lá, 1.000. Eu acho que não vai dar certo fazendo assim, porque tem que ter a taxa. Eu tenho que escrever a taxa para calcular na calculadora. Que se eu for apertar aqui F e RR, não vai dar certo, vai dar erro. Deixa eu fazer aqui. Não, mas sabendo que não vai dar certo, porque falta a taxa. 10 mil, deixa eu só fazer aqui, 10 mil, CHS, GCFO, aí no caso 10 mil, que é o do primeiro ano, né? GCFJ, aí 1.000, GCFJ e 1.000, CFJ. Aí F e RR. Aí dá certo. FRR. A taxa nesse caso aqui é 16,04. Então dá certo. Nesse caso aqui, a TI foi 16,04. Então dá certo. Eu aqui estou ficando doido. Então 16,04 ao ano. Pronto. Essa daí é a primeira, né? A TI. Pronto. Aí esse daqui que a gente vai fazer algebricamente. Então, qual a taxa interna de retorno e o fluxo de caixa composto por uma saída de 60 mil? A gente vai fazer assim. R$60, a gente vai montar aqui o fluxo de caixa. No caso aqui, ó, no ano 0, teve uma saída de R$60. Então, R$60
Aí, no fim do primeiro mês, você teve uma entrada de R$ 30. Então, no primeiro mês aqui, você teve uma entrada de R$ 30. E no segundo mês, no fim do segundo mês, você teve uma entrada de 45, né? Então, qual a taxa interna de retorno composto por uma saída de 60 no primeiro mês? Nesse caso aqui, ó, ele disse assim, primeiro mês, mas esse primeiro mês aqui, você considera como sendo mês zero, tá certo? Ele diz aqui, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, mas nesse caso aqui, esse primeiro mês, a gente está considerando como mês zero, porque foi o mês que teve a saída do investimento. Ó. Ele saiu 60 no momento zero, aí depois lá de um mês ele teve retorno de 30 e depois do segundo mês ele teve 45. Então, você só teve 2 entradas de caixa e uma saída. Então, como a gente só tem 2 períodos aqui, dá para a gente calcular algebricamente utilizando lá aquela fórmula da TI, tá certo? Então, aqui a gente consegue calcular, né, pela fórmula da TI, os fluxos de caixa. E como é que a gente faz isso? Aí vocês vão pegar, no caso, né? A gente vai igualar com o fluxo de caixa. No caso aí, o primeiro mês, né? 30. Aí vocês vão pegar 30 dividido por 1, mais a taxa que vocês não sabem qual é, que é a TI, que vocês vão descobrir depois, mais o 45, dividido por 1 mais a taxa, que vocês querem saber, né? Vão descobrir depois, que é 2. E vocês vão igualar com o CF0, nesse caso aqui, o 60. Deixa eu só. Então, iguala com 60. A fórmula lá, né? Deixa eu só voltar aqui para que vocês vejam a fórmula. Ó, essa fórmula aqui, ó. Pega os fluxos de caixa, né? Divide por 1 mais I elevado ao tempo e iguala pelo CF0. Então, investimento zero. Então, vamos lá. Aí aqui, o que que a gente faz, né? Que é aí, como é que eu faço, Pedro? Não tem o valor da taxa, como é que eu vou achar? Aqui, você observa o seguinte, ó, você tem um número elevado a um tempo 1 e você tem um certo número qualquer que é elevado ao tempo 2. É como se você tivesse assim, ó, x elevado a uma potência e x elevado à segunda potência. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai batizar, ó, você vai fazer assim, seja 1 mais i igual a x. A gente vai batizar. Onde tiver 1 mais i, vocês vão batizar de x. Aí eu vou colocar, ó, 30 dividido, no caso, por x, né, elevado a 1, mais 45, no caso, dividido por x elevado ao quadrado, igual a 60. Até aqui tudo bem? Foi o que eu fiz. Fiz uma mudança de variável. Onde tinha 1 mais i, eu estou chamando de x. Ok? Até aqui entendido? Sim, Pedro. Pedro, por que que embaixo do 45 você... Ah, não. Ah, tá certo, tá certo. Que não é 1 mais i, onde tem 1 mais i, eu coloco x. Se ele está ao quadrado, fica ao quadrado. Certo? Pronto. Começaram os gasguitos das galinhas. Aí vamos lá. Aqui eu tenho uma soma de fração. Como é que eu faço a soma de fração? Colocando, né, fazendo o mínimo. Aí aqui eu vou fazer o mínimo de x e de x ao quadrado. Quando você tem o mínimo nessa situação, você considera sempre o número que for a potência, né? Por exemplo, se você tem o mínimo, por exemplo, de 2 e de 2 ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que é 4. Aliás, 2 ao quadrado. Né? Então, qual o mínimo de 2 e 4? É o próprio 4, né? Se você for fazer, ó, 4 e 2, né? Dividir aqui, por exemplo, 4, né? Eu vou dividir 4 e 2, eu divido por 2, né? 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1, né? Aí aqui dividindo por 2 dá 1 e aqui dá 1. E 2 vezes 2 dá 4. Então, o mínimo é 4. Então, sempre que você tiver o mínimo de um número e do quadrado dele,
O mínimo vai ser sempre o quadrado daquele número. Então, eu provei isso aqui para vocês com exemplo aqui de 2, mas vale para qualquer número x, tá certo? O mínimo dele com quadrado sempre vai ser o quadrado. Então, o quadrado aqui de x ao quadrado, vai ser o próprio x ao quadrado. E aqui, como é que vocês fazem? Divide o resultado do mínimo com o denominador e multiplica com o numerador. Então, quanto é que dá x ao quadrado dividido por x? Né? Quanto é que dá x ao quadrado dividido por x? Aqui é o seguinte, ó. Você, divisão, né, de fração, né? Como é que faz? Repete, né, a base, né, e diminui os expoentes, ó. Aí você pega aqui, ó, 2 menos 1. No caso aqui, ó, dá x, 2 menos 1 dá 1. Então, dá só o próprio x. Então, fica x vezes 30, né? Ok, ó, peguei, ó, x ao quadrado dividido por x, né? X ao quadrado dividido por x. Repete a base e subtrai os expoentes, né? Assim, potenciação, né? Regra de potenciação. Mais. Aí, x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, né? Então, dá 1, né? 1 vezes 45. Igual a 60. Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês estão entendendo até aqui? Brenda, por que é que o 30 está multiplicando o x mesmo? Você vai dividir, ó, o x quadrado. Você vai dividir com o denominador e o resultado multiplicar com o numerador. Aí eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer x ao quadrado dividido por x elevado a 1, né? Ou seja, aqui, ó, x ao quadrado dividido por x1. Como é que eu faço essa divisão? Repito o x, né? Conservo o x e subtrai os expoentes, né? Repete a base, subtrai os expoentes, né? Divisão de fração de mesma base, que é a regra de potenciação. Conserva a base e subtrai os expoentes. No caso aqui, 2 menos 1 dá o próprio 1. Então, dá o x, né? Então, o resultado que der, você multiplica com o numerador, que no caso aqui é 30. Então, fica 30 vezes x, né? O x vezes 30. Do mesmo jeito aqui, o outro. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Nada. 1 vezes 45 dá o 45. Entendeu, Kaique? Ah, sim, agora eu entendi. Esse bichinho. Era assim, velho. Esse é bonito. É tu, Pedro, que tá. Desliguei. Pronto. Aí, vamos lá. Fez. Aí eu vou. Aí, pronto. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou só organizar aqui, ó. Como é que a gente tem uma proporção, né? Aqui eu posso fazer meios pelos extremos. Então, eu vou pegar, ó, esse x quadrado e multiplicar pelos 60 e esse daqui por 1. No caso aqui, ó, vai ficar ó, 30x mais 45. Aí aqui igual a 60x ao quadrado. Certo? Então, 30x mais 45 igual a 60x ao quadrado. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 60x e passar para o outro membro. Ele está positivo, ele vai negativo. Então, fica menos 60x ao quadrado mais 30x mais 45 igual a zero. Pronto, cheguei na equação de segundo grau. Como é que eu acho o valor de x aqui? Calculando delta. Então, vocês vão calcular o valor de delta. Então, delta é igual. Aí, vamos lá. Quem é aqui? A é igual a menos 60. B é igual a 30. E C é igual a 45. Então, vamos lá. B ao quadrado, né? 30. 30 ao quadrado, menos 4. A, que é menos 60. E C, que é igual a 45. Então, vamos lá. Delta é igual. 30 ao quadrado. Aí vocês vão ter que usar a calculadora, né? Mas vamos lá. 30 vezes 30 dá 900. 900. Menos com menos vai dar mais, né? Aí a gente vai aqui somar. É multiplicar 4 vezes
60 vezes 45. Vai dar 10.800. O delta aqui vai ser igual a quanto? Mais 900. Dá 11.700. E vocês pensavam que nunca ia precisar disso da vida, né? Daí, a gente está calculando taxa de retorno com a equação de segundo grau. 11.700. Aí vamos lá. Agora a gente quer achar o valor de x. Como é que acha isso aqui? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Aí vamos lá. X é igual. O b aqui é 30, né? Então, fica menos 30, mais ou menos, raiz quadrada de delta. A gente precisa calcular a raiz quadrada disso aqui. 11.700 raiz quadrada. Dá quanto? Dá 108 dividido por 108,16. Não tem problema se der quebrado, não. Tá certo? Dá 108,16. Tem problema se der quebrado, não. Pode deixar. Aqui fica 2 vezes A. No caso, A é menos 60. X, uma linha, vai ser quanto? Vai ser menos 30 mais 108,16 dividido, no caso aqui, 2 vezes 60 dá menos 120. Aí vamos lá. Aqui fica assim. 108 dividido por 16, aliás, 108,16 menos 30 dá 78,16. Dividido por 120, aqui no caso é menos 120, né? Aqui vai dar menos 0,65. Aí o x2. Esse daqui a gente nem considera. Por quê? Porque não existe taxa de juros negativa. Então, você nem considera, porque aqui, o valor que der negativo, você desconsidera, porque dá uma taxa de juros negativa. Aqui vai ser 30 mais, aliás, menos, né? Que a gente já usou o valor positivo, então agora é negativo. Menos 108,16 dividido por menos 120. Aqui vai ser menos 138, né? Menos 138,16 dividido por menos 120. X2 vai ser igual a quanto? Vamos lá. 30, né? 30 mais 108,16, né? Dá 138,16 dividido por 120 vai ser igual a 1,15. 1,15. Pronto. No caso, o x que a gente vai considerar aqui é um x igual a 1,15. Terminou a questão? Não, não terminou, porque a gente não quer achar o valor de x, a gente quer achar o valor de y. Então, achado o valor de x, vocês voltam para cá, ó. Vocês voltam para cá, ó. A gente chamou que x, ó, a gente chamou que x é igual a 1 mais y, não foi assim? E o x que a gente achou foi de... Aliás, deixa eu botar aqui o contrário. A gente não disse que 1 mais y era igual a x? E o x que a gente achou aqui foi de 1,15. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Cadê? A gente vai pegar aqui, ó. 1,15 e mais 1, né? Então, a gente vai pegar esse 1 e colocar para o outro lado. Então, o i aqui é igual a 1,15 menos 1. Então, o i que a gente quer achar, 1,15 menos 1 dá 0,15 ou 15%, né? 15%. Nesse caso aqui, é 15% a quanto? Eu acho que é ao mês, né? Ao mês. Então, nesse caso aqui, a taxa que a gente queria achar é 15% ao mês. Vamos fazer aqui na calculadora, na financeira, só para ver se dá certo mesmo. A gente vai botar, né? 60 CHS G CF0. Aí o primeiro lá, que é 30 G
CFJ. Aí o outro que é 45, G, CFJ. Pronto, né? Aí pergunta qual é a taxa, nesse caso F e RR. Nesse caso dá um pouquinho maior, né? Porque a gente tem lá umas casas decimais que a gente não considerou que deu um valor maior. Mas tá aí, ó, 15%. Se a gente colocar aqui F0, dá 15%. Pode o quê, Pedro? Pode fazer só pela calculadora financeira? Não. Se for só duas casas, só se for dois, tem que fazer pelo método algébrico. Foi triste, né? Sei que vocês queriam fazer pela financeira, mas tem que aprender a fazer pelas duas. Então, pela financeira, vocês só vão poder fazer se for mais de 2 períodos. Se for acima de 3 períodos, só dá para fazer pela financeira. Por que só dá para fazer pela financeira? Porque sempre vai dar equações. No caso, 3 períodos, ia dar uma equação de x ao cubo aqui. A gente não aprendeu ainda. Tem uma fórmula para fazer com x ao cubo, mas é bem mais difícil, bem mais complicado, e vocês não vê isso no ensino médio, não, só vê no superior. Então, a gente só vai estudar com até 2 períodos, né? Que é o que vocês já sabem, que é equação de segundo grau, né? Vocês já aprenderam como é que calcula. Então, se você vai chegar, você vai ter um x1 que vai ser negativo, você não vai considerar x1, aí vai considerar só o x2, no caso. Aí achou o x2, aí você volta lá na substituição de variável que você fez, né? O mais isso a gente chamou de x, aí você volta e acha a taxa. Tem mais 2 exemplos, né? Que é esse daqui e o outro. Mas eu vou deixar para amanhã. Vou deixar esses exemplos para amanhã. Aí eu termino de explicar esses 2 exemplos amanhã. E vou